a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que quiser, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Para servir, estamos prontos a servir quando entregamos a vida para Cristo e renunciamos à nossa própria vontade. Porque aí nós estamos prontos para servir. Porque agora eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou e me alistou para servi-lo de todo o coração. Está pronto a servir ou não? Você está pronto a deixar tudo por ele ou não? Esse é o chamado, a escolha que Jesus fez da tua vida para você viver para ele. E a base do chamado de Cristo é a renúncia. A base para o verdadeiro discipulado é renunciar. A palavra renúncia tem uma origem no latim. Do latim, que é renuntiare. E significa o ato de uma pessoa deixar de possuir algo ou de acreditar em algo, como renegar sua própria vontade ou seus princípios e negar ou recusar algo ou alguma coisa. Então, a palavra renúncia significa um ato de uma pessoa deixar de possuir algo ou de acreditar em algo, como renegar seus princípios e origem e negar ou recusar algo ou alguma coisa. Então, imagine, para você tomar essa atitude de carregar a sua cruz, de negar a si mesmo, implica em você escolher voluntariamente servi-lo sem que você faça a sua vontade, mas a vontade de Jesus. Jesus requer de nós uma posição, que nós tomemos uma atitude. Eu acho interessante que eu estava estudando essa palavra e vendo que Jesus, ele diz: quem quiser. Ele não impõe, ele não obriga você a tomar a cruz, você carregar a cruz. Ele deixa o homem livre para decidir o que ele quer fazer. Se ele quer, ele vai renunciar. Se ele quer seguir a Jesus, ele não vai fazer a sua vontade mais. Ele vai deixar a sua vontade para fazer a vontade dele. Então, Jesus, ele respeita a nossa vontade. Ele não obriga ninguém a tomar a decisão que ele não quer. Por isso ele disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, quando Jesus fala isso, ele também fala de algumas coisas importantes da nossa vida, como, às vezes, quanto à nossa família, a propriedade que alguém tem, a sua própria vida. Então, Jesus, ele inclui, para que a pessoa lhe ame, lhe sirva, renuncie, ele tem que renunciar a muita coisa. Pode ser família, que às vezes você tem que abandonar, tem que deixar, não viver mais no convívio que eles viviam, de suas tradições, nas suas práticas. Você tem que renunciar tudo isso, muitas vezes. Família, esposo, esposa, filhos. Muitas vezes a gente diz que seguimos a Jesus, mas na hora de renunciar, na hora de rejeitar, de deixar as nossas práticas, as nossas vontades, nós não queremos fazer isso. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, a natureza velha do homem pecador, ela permanece dentro de nós. E para a gente deixar essa natureza morta, é preciso se revestir do Espírito, é se revestir das armaduras de Deus,
é preciso a gente tomar a atitude de abandonar tudo que não agrada a Deus. E a gente observa que a natureza carnal prende muito o ser humano. Por isso que a Bíblia ensina que devemos nos encher do Espírito Santo. E quando a Bíblia ensina encher do Espírito Santo, está ensinando ao mesmo tempo que quem está cheio do Espírito Santo não dá lugar à carne, à natureza carnal, à vontade da carne. Ela tem a inclinação para as coisas boas, do céu, do Espírito, aquelas que agradam a Deus. Mas quando o homem ele não se reveste, não se enche do Espírito Santo, ele vai praticar as obras da carne. E aí torna-se uma pessoa que não tem firmeza, não tem convicção, não sabe como está andando, nem está carregando a sua cruz. Está deixando pelo caminho. Então, para servir a Ele, é preciso tomar algumas atitudes. E eu gostaria que algum dos irmãos lesse, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 7, até o versículo 11. Nós vamos ler essa passagem bíblica compassadamente para a gente entender, versículo a versículo. Porque o apóstolo Paulo, ele ensina algumas coisas importantes para quem segue a Jesus Cristo. A fim de renunciar à nossa própria vontade, nós precisamos dar lugar a Deus, dar lugar ao Espírito Santo. E Paulo, ele viveu isso na sua própria carne, ensinando aos discípulos que ele fazia a viver uma vida de renúncia diante de Deus. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 7, leia aí, por favor. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Os irmãos sabem que Paulo era um homem muito estudado, preparado aos pés de Gamaliel, um dos mestres da época, respeitado na época em que Paulo era ensinado por ele. Gamaliel tinha uma palavra em que todo mundo cria nele, acreditava nele, por ele ser um mestre. Era respeitado em toda a região, em todos os lugares. E Paulo era um discípulo dedicado a Gamaliel. E Paulo também tinha o reconhecimento por sua dedicação. Mas Paulo diz que tudo que ele tinha, que ele aprendeu, que ele tinha conhecimento, ele renunciou por amor a Cristo. Paulo deixou para trás. Prossiga no versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo diz que tinha tudo, mas deixou para trás, considera como perda para que possa ter Cristo na sua vida. E Paulo diz que considera tudo como esterco, sem validade, aquilo que não serve. Tudo o que conheceu, quando ele conhece a Cristo, ele passa a entender que o seu conhecimento, que os seus ensinamentos, que aquilo que ele conhecia não tinha validade, não tinha valor nenhum diante da excelência do poder de Deus. Porque os homens que viviam segundo a lei, que tinham conhecimento da lei, eles viviam isso, ao mesmo tempo viviam como fariseus, hipócritas, que diziam ao povo o que fazer, eles mesmos não viviam, não praticavam. Não tinha a excelência do Espírito, não sentia a graça de Deus. Mas quando Paulo tem o conhecimento, quando Paulo entende quem é Jesus, quando Paulo se converte ao Senhor Jesus, ele passa a ver que tudo que ele tinha não tinha valor nenhum diante da excelência do poder de Deus. Então, a mudança na vida de Paulo foi instantânea. Quando ele se converte, a Bíblia diz que ele passa 3 dias orando. E essa oração leva Paulo a se encher da presença de Deus, e essa oração leva Paulo a ter revelações do céu, e esta oração leva Paulo a entender que tudo que ele tinha de conhecimento lá atrás não tinha valor diante da presença do Espírito Santo, diante da presença de Deus, diante do poder de Deus que se revela através da sua convenção. Então Paulo começa a dizer
tudo que eu conheci, tudo que eu tinha, não tem valor nenhum diante de Deus. Glória a Deus. Versículo 9, por favor. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então imagine, Paulo, ele passa a perceber que o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus mudou na sua vida, muda não só esteticamente, não só no seu conhecimento secular, mas também na sua vida espiritual. Paulo nunca tinha tido, com todo o seu conhecimento, que Paulo era um homem poliglota, Paulo falava muitos idiomas naquela época, com tudo o que ele tinha, ele nunca tinha sentido a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus na sua vida, como Paulo tinha sentido. Então Paulo passa a entender que a maior riqueza, a maior importância na vida de um cristão é ele ter uma comunhão, é ele ter uma vida de oração, é ele ter uma vida ligada com Deus, porque quando alguém tem essa ligação com Deus através do Espírito Santo, aquele que tem, como Paulo tinha, poder e autoridade, passa a entender que a autoridade pertence a Deus, que o poder pertence a Deus, que a glória pertence a Deus, que a presença do Espírito Santo é mais importante do que toda a riqueza da terra. Ele passa a entender que agora ele, que era um homem que tinha, não tinha nada, que agora era um homem pobre de espírito, agora é rico, porque ele tem a presença do Espírito Santo que a letra não consegue conquistar, que o ouro não consegue comprar, que a prata não tem, o dinheiro não tem como dar aquilo que o homem recebe através da conversão em Cristo. E quando o homem começa a entender o que é negar a si mesmo, renunciar à sua própria vontade e carregar a sua cruz. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Versículo de número 10, não é isso? 10 e 11, para a gente concluir essa passagem bíblica. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo estava dizendo que agora, renunciando tudo, eu possa permanecer constantemente servindo a Ele, para que possa ter parte na ressurreição dos mortos. Paulo estava dizendo: eu espero em Deus que eu vá até o fim, que eu continue, que eu não desista, que eu persevere buscando, vivendo uma vida de renúncia para servi-lo, porque fazendo assim eu alcançarei a ressurreição dos mortos. Paulo estava dizendo: eu preciso continuar firme, constante, perseverando até chegar o grande dia, aleluia, em que eu terei direito à ressurreição, terei direito ao prêmio. Pois é, Paulo diz que combati o bom combate, já no fim da sua carreira acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça está preparada não só para mim, mas para todos quanto amam a vontade perfeita e agradável vontade de Deus. Quanto amam o chamado de servir ao Senhor, de entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então, como disse, Jesus respeita a decisão de cada pessoa. Ele não obriga ninguém a carregar a cruz. Isso é quem quiser. É por isso que muitas pessoas, ela está na igreja e ela não muda. Ela não muda a sua vida, porque primeiro, ela tem prazer no pecado. Ela tem prazer na desobediência, ela tem prazer em não renunciar. E aí, o que acontece? Ela não muda. Ela continua no pecado, mesmo estando na igreja. Ela continua fazendo as coisas erradas, mesmo estando na igreja. Por quê? Porque é mais fácil acreditar que vai do jeito que está do que acreditar na renúncia. Deixar tudo para seguir a Jesus. E muitas vezes isso acontece com pessoas que já estão desacreditadas na igreja. Tem pessoas que estão na igreja, mas não acreditam mais no céu.
Ela não acredita mais que vai para o céu. Por esse motivo, ela vive uma vida que não está nem aí para o que está acontecendo, o que vai acontecer. Como disse o diácono Adriano, nós estamos vendo aí os sinais na terra, né? Os acontecimentos. O Oriente Médio está fervendo, né? Isso são sinais também da volta de Jesus. São sinais que Jesus está dizendo: eu estou às portas, eu vou voltar. E a igreja precisa despertar para esse dia em que a trombeta vai soar e a igreja vai ser tirada dessa terra. Mas os que vão subir, os que vão se encontrar com Jesus, precisam negar-se a si mesmo. Precisa renunciar à sua vontade, precisa tomar a sua cruz. Se ela ficou pelo caminho, dá tempo você pegar ela de volta. Dá tempo você pegar a sua cruz e dizer: eu quero viver uma vida com Deus de verdade. Eu não quero mais essa vida para mim, porque uma eternidade me espera. O céu me aguarda e eu preciso estar pronto para esse encontro. Então Jesus, ele dá ao homem o direito de escolher se ele quer ou não tomar a decisão correta para servi-lo. Glória a Deus. Então o seu relacionamento com o homem, Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim. Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim. Ele não impôs a sua vontade. Não. Ele não fez com que o homem fosse obrigado. Não. Deus respeita a vontade e o sentimento do homem. Deus respeita. Ele disse: se alguém tem sede, que venha. Ele não obriga ninguém a tomar a decisão. Ele ensina, ele mostra. Ele disse: se alguém quiser, venha. Se alguém tem sede, venha. Se alguém tem sede, venha e beba da água da vida. Glória a Deus. Jesus, ele não empurra as portas ou a porta. Ele bate. Glória a Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, quando Jesus está falando para a igreja, ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele não empurra. O adversário, ele vem com força para derrubar tudo, para destruir tudo. Forçar, obrigar. Como muitas vezes eu via pessoas que faziam coisas obrigadas com medo dele, porque ele ameaçava. Se não fizer assim, se não oferecer isso assim, você vai sofrer isso, vai sofrer isso. Jesus não. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Serei com ele e ele comigo. Mas é preciso que as pessoas abram a porta do seu coração, da sua vida, para que ele possa entrar. Então é necessário que a pessoa, ela tome a decisão de querer que ele entre na sua vida. Glória a Deus. Então, ele ensina o homem como ele deve fazer. Como? Se alguém quiser. Se o homem quiser, se o ser humano quiser vir após mim, ele disse: negue a si mesmo. O maior inimigo que nós temos na nossa vida não é o adversário da nossa alma. O maior inimigo que nós temos é a nossa natureza pecaminosa, carnal, que está dentro de nós. Se nós não vigiarmos, Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para que essa carne fraca, ela não domine a nossa vida, é preciso que haja uma vida dedicada ao prazer da leitura da Bíblia, ao prazer da oração e à vontade própria de querer negar e fazer a vontade dele, negando a si mesmo, fazendo a vontade de Deus. Então, por esse motivo, muitas pessoas se enfraquecem, porque ela não se alimenta com a palavra que é viva, com a palavra que alimenta, com a palavra que é poderosa, com a palavra que renova, que restaura, que vivifica, com a palavra que é luz, que é o caminho, com a palavra que ela faz na vida do homem o que ninguém pode fazer, a mudança da restauração da vida. Então, para eu e você vivermos uma vida de renúncia, precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar e dizendo: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade e não a minha vontade.
porque a minha vontade não tem valor nenhum diante da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, para nós vivermos uma vida de santidade com Deus, o primeiro passo é negar a si mesmo. Glória a Deus. Renunciando à sua própria vontade. Então, quando eu faço isso, nego a mim mesmo, isso eu sei que não é fácil. Negar a sua própria vontade, às vezes a pessoa está numa situação tão boa, né? Aos olhos humanos. Está em lugares tão bons, né? Aos olhos humanos, que agrada a nossa natureza pecaminosa, que agrada a vontade da carne. Então imagine você, uma pessoa que ela tinha uma amizade de muitos tempos, né? De bebedeira, de mulheres, prostituição, ou nas drogas, criminalidade, tudo isso. Imagine, uma pessoa dessa, quando aceita Jesus, ela fica pensando como viver agora uma vida totalmente diferente, avessa do que eu vivia. Então isso implica em esforço, porque não é fácil fazer isso. Não é fácil negar tudo isso. Eu me lembro que quando me converti, eu às vezes sonhava bebendo, eu às vezes sonhava fumando. Era uma situação que eu acordava às vezes aperreado, dizendo, graças a Deus que foi um sonho, não é verdade, porque eu não queria voltar para o mundo que eu vivia. Mas para eu não voltar para esse mundo, eu comecei a entender que eu precisava orar, eu precisava ocupar a minha mente, eu precisava investir, né, para o reino de Deus entrar em mim. Isso durou algum tempo, durou muitos meses, durou até alguns anos, porque a mente da gente fica cheia de coisas do passado, armazenada, fica com muitas coisas na nossa mente guardada, que quando há um toque, quando toca uma música, quando toca em alguma palavra que lembra o passado, a gente desperta aquele velho homem, a natureza pecaminosa. Então, quando você lembra de alguma coisa do passado, a sua memória é ativada a respeito daquelas coisas. E o adversário, ele sabe que a gente desfrutava daquilo ali como uma coisa boa, por não ter conhecido a Cristo. E quando isso é despertado em nós, ele incentiva para que aquela coisa ronde por ali, para que chame a nossa atenção. Mas quando o crente, ele nega a si mesmo, quando realmente ele renuncia à sua própria vontade, quando realmente ele segue o caminho da cruz, quando realmente ele toma a sua cruz sobre si, ele diz, Senhor, aquele mundo não existe mais para mim, a minha vida agora é tua, o meu viver agora é para a tua obra, Senhor. Aí ele começa a dizer como Paulo, que o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. A minha vida com Cristo, ela é muito mais valiosa do que tudo que eu tinha no meu passado, porque com Cristo a gente tem esperança de ir para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos lessem, por favor, 2 Coríntios 5,17. A natureza humana do homem, após a queda, ela tornou-se egoísta, irmão, insensível, de dura cerviz. O pecado nos fez tudo isso, porque agora o homem, com a sua natureza caída, ele passa a ser difícil de renunciar ao seu eu. A sua vida é muito difícil por causa da natureza caída. Mas quando a pessoa ela está em Cristo, tudo muda. As coisas velhas têm que morrer. O pecado que vivia na prática dele tem que morrer. E o homem tem que viver para Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Quem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Há uma nova promessa. Há uma nova esperança. Há uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é.
Ele não pode viver mais uma vida de passado. Ele não pode viver uma vida de escravidão. Ele não pode viver mais uma vida de retrocesso, de voltar para trás. Ele não pode. Ele agora tem que olhar para frente. Ele tem que olhar as promessas de Deus sobre a sua vida, o chamado de Deus para a sua vida. Ele tem que olhar que agora ele pertence a um reino eterno em Cristo Jesus. Ele é herdeiro, ele é filho da promessa agora. Ele está diante daquele que lhe comprou com seu sangue, com precioso sangue, que Pedro disse que não foi com sangue de touro nem de bode, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com precioso sangue de Jesus Cristo que nós fomos comprados. Então o preço que foi pago na cruz, ele foi muito caro, e você e eu não poderíamos pagar essa dívida, mas ele pagou por todos nós. Então quem está em Cristo não é velho, não vive o passado, ele tem que viver olhando para frente, para a eternidade, para as promessas de Deus. Uma pessoa só toma a sua cruz quando ele realmente tem no seu coração, decidiu seguir a Jesus. Seguindo a Cristo, ele agora está disposto a carregar a sua cruz, a não deixá-la. Glória a Deus. Então, só toma a cruz quem já decidiu seguir a Jesus. Glória a Deus. E não há ninguém que fazendo isso fique no prejuízo. Deus, ele não deixa que aquele que toma a cruz, que segue a Jesus, fique no prejuízo, porque a promessa é maior. O que Deus nos prometeu é maior do que tudo que você pode encontrar aqui nessa terra. Certa vez, discípulos disseram a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Jesus disse: aqui nessa terra, nesse mundo, 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Jesus disse: quem me segue não perde, só ganha. Quem me segue vai ganhar aqui e na eternidade também terá recompensa. Glória a Deus. Então quem segue a Jesus só toma a cruz quem já está seguindo a Cristo. Aí ele tem convicção de que ele tem que carregar a sua cruz. Tomar a cruz significa que Jesus disse a cada um de nós que nós teríamos o quê? Aflições, dificuldade, ia enfrentar provações, mas ele disse: tenha bom ânimo, que eu venci. E se ele venceu, nós também venceremos com ele. Porque a cruz também implica, a cruz também, ela nos traz aflições, ela nos traz tribulações e também perseguições.